E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula do sexto ano para vocês de língua portuguesa, beleza? Vamos saber o que nós vamos trabalhar na aula de hoje, pessoal? Confira comigo aqui os objetivos da nossa aula. Vamos então fazer a leitura de um conto, bem legal, bem interessante. Vamos identificar o tema deste texto. Vamos localizar informações explícitas, aquelas de fácil localização. E vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão dentro do nosso texto, né? Então, inferir significa o quê? Tentar identificar, né? Pensar um pouquinho em relação a ela, quais os sentidos possíveis para ela e assim conseguir compreender o nosso texto. Bacana? E o conteúdo é o gênero textual conto. Vocês já leram vários contos nas séries anteriores? Lembram o que é um conto? Então é isso que nós vamos compreender na aula de hoje, beleza? Vamos lá então, pessoal? Vamos então fazer a leitura de uma pequena história? Estão preparados? Espero que sim. Olha essa imagem aqui, ó. Conto ou não conto? Então é o nome do título, né, dado ao nosso conto, tá? Reparem na imagem ali, o que será que é o sentido desta imagem aqui? A menininha ali com as mãos na boca, por que será? Ela não quer contar algo ou ela está se segurando, né, para não contar alguma coisa que ela quer muito contar, será? Pode ser. Então, vamos lá, vamos saber o que esse conto está tratando? Então, observe aqui comigo. Eu nem te conto. Conta, vai, conta. Está bem, mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo. Juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que eu vou contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Olha, eu vou contar, mas é segredo. Não conte para ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar, já disse. O segredo não era nada sério, coisa mesmo de criança naquela idade, e ela acabou contando. Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei 2 ovos, misturei com a farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo, joguei o bolo fora e até hoje minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida! Você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Tive. Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar 1 semana de castigo ou até mais. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha, procurei minha tia, que estava preparando o almoço. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte, que estou ouvindo. Não posso te dar mais atenção, senão o almoço não sai. É que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. O segredo é seu ou dos outros? Dos outros, quer dizer, da prima. E por que você quer contar os segredos alheios? Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Ah, minha filha, deixa eu te fazer apenas uma pergunta. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. E por qual motivo você contaria então? É que... Bem, o que ela fez não é muito certo. E você vai dedurar a sua prima? Se for alguma coisa muito grave, ela ficará de castigo. E você não terá com quem brincar. Você já pensou nisso? Não. Pois pense. E depois volte aqui para conversarmos. Eu não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha.
e para que ninguém descobrisse os meus pensamentos, me escondi na casinha do fundo do quintal. Na hora do almoço, saí de lá, pois a fome nessas horas é uma sensata conselheira, e minha tia, com muito cuidado, voltou a tratar do assunto. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Por isso, nós temos que mais ouvir do que falar. E mais, nem tudo que ouvimos devemos passar adiante, pois quem conta um conto, aumenta um ponto. E se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que boca fechada não entra mosquito. E contou também histórias de outras gentes, mexeriqueiros, dedos duros, fofoqueiros, enfim, a turma do leva e traz. Naquela tarde, ainda preocupada que lessem os meus pensamentos, fiquei murchinha, daqui para ali, inventando o que fazer. Só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outro dos seus segredos, foi que eu tomei coragem de me sentar ao seu lado, bem quietinha. Disse ela: sabe, o outro segredo é mais sério que o primeiro. E fez suspense. Disse, repentinamente, que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Depois de retornar, bebeu a água bem devagarinho até recomeçar. Olha, eu tenho um grande defeito. Às vezes eu me escondo na cozinha para ouvir a conversa de minha mãe com as outras pessoas. E por acaso eu estava ontem tranquilamente sentada no meu cantinho secreto, quando alguém chegou para conversar com ela. Como essa pessoa é minha conhecida e eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena. Eu só posso dizer que essa pessoa é uma língua de trapo, uma linguaruda. Nunca rimos tanto. Eu, na verdade, não sabia se me sentia agradecida ou envergonhada. E passados tantos anos, ainda hoje nós fazemos questão de relembrar este episódio. Nossos filhos compreendem então porque somos tão amigas e cúmplices. E olha que eles nem imaginam o que ocorreu anos depois, quando éramos jovens e começamos a paquerar sem saber o mesmo cara. Bem, mas isto é segredo e eu não posso contar. E aí, pessoal, o que vocês acharam do nosso conto? Legal? Interessante? E vocês costumam revelar segredos aí dos seus amigos, dos seus primos? Tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Para não termos problema. Vamos lá, então? Temos aqui a atividade para você fazer, atividade número 1. Qual é o assunto deste texto? Vocês prestaram bem atenção? Então respondam, já voltamos.
E aí, pessoal, vocês conseguiram saber qual é o assunto? Lembram do que nós tratamos, do que eu li para vocês? Então vamos ver aqui qual é o assunto deste texto? O assunto do nosso texto é sobre a revelação ou não de um segredo, né? Então, será que eu conto? Será que eu não conto? Né? Meio por aí. Então, esse é o nosso assunto. Revelar ou não revelar um segredo, beleza? Agora eu quero que você observe aqui comigo com muita atenção. Nós vamos falar então um pouquinho sobre o conto, tá bom? Olha lá, esse texto que nós acabamos de ler é um conto, certo? O conto é um gênero textual caracterizado por ser uma narrativa literária curta, certo? Tendo começo, meio e fim da história narrado de maneira breve, porém o suficiente para contar uma história completa. Então, geralmente é uma história curta, não é algo que ocupe um livro todo, digamos, né? Exceto alguns contos que são mais infantis, certo? Muito bem. Agora a segunda atividade. Observe aqui, leia com atenção o trecho que está na tela e responda para mim o seguinte: o que quer dizer a expressão minha língua coçou? O que será que ela quer dizer neste contexto aqui? Já voltamos. Certo, e aí, você descobriu o que significa isso? Vamos ver aqui? O que quer dizer a expressão minha língua coçou? Ah, tô com uma coceirinha aqui na língua, o que será que é isso? Vamos ver? Quer dizer que ela estava com muita vontade de contar um segredo, né? Estou me segurando, a língua está coçando e eu quero contar algo, mas não sei se devo ou não, né? Meio por aí. Agora, reparem na próxima atividade. Olha que legal, olha que interessante. Lendo o trecho do conto, você vai responder o seguinte: de acordo com esse trecho, a prima tinha pretensão de guardar segredo como havia prometido? Será? Pense um pouquinho, responda e já voltamos.
Legal, vamos ver então? Será que ela pretendia então guardar segredo? A prima não tinha pretensão de guardar segredo como havia prometido, pois afirmou que estava com a língua coçando, ou seja, estava com muita vontade de contar uma fofoca e que na primeira oportunidade com a tia iria contar. Então ela não cumpriu muito o que ela prometeu. Agora vamos ler aqui atentamente o diálogo abaixo. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte, que estou ouvindo. É que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. O segredo é seu ou dos outros? Dos outros, quer dizer, da prima. E por que você quer contar os segredos alheios? Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. A reação, agora olha um quiz aqui, pessoal. A reação da tia ao saber que a sobrinha queria contar-lhe um segredo foi qual, pessoal? De curiosidade, pois queria logo saber o que era? De desinteresse, pois ignorou totalmente a conversa? De surpresa, pois admirou-se da filha lhe esconder um segredo? De desaprovação, pois questionou a atitude da sobrinha? E aí, qual será a alternativa correta? Qual foi a reação da tia? Então, ao saber que a sobrinha queria lhe contar um segredo, vamos conferir? Foi de desaprovação, pois questionou a atitude da sobrinha, né? Será que é certo fazer isso? Ainda mais um segredo que é dos outros, né? Não é correto, beleza? Agora, a atividade número 4, tá bom? Em dado momento da história, a tia dá alguns conselhos para a sobrinha e a filha, utilizando para isso alguns ditados populares. Quem conta um conto, aumenta um ponto. E boca fechada não entra mosquito. Que conselho a tia quis passar ao utilizar esses ditados populares? Pense um pouquinho e já voltamos. Legal, então vamos conferir comigo aqui, pessoal. Esses ditados populares, o que será que eles têm a dizer a nós? Vamos ver? Olha lá, quem conta um conto aumenta um ponto, boca fechada não entra mosquito. Então eram esses dois os ditados populares.
Ao utilizar esses ditos populares, a tia quis aconselhar que, muitas vezes, ao espalharmos para outras pessoas segredos ou algo que ouvimos falar de alguém, corremos o risco de aumentarmos um pouco e até distorcermos a história. E por isso, em certas ocasiões, é mais prudente manter o silêncio para evitar consequências desagradáveis. Então, muito cuidado. Aquela coisa do telefone sem fio, né? Alguém disse, alguém me contou, e quando vemos, aquela história já se transformou toda. Aí modifica toda a realidade, certo? Então, temos que tomar muito cuidado. Muito bem. E agora vamos resumir o que nós conferimos nesta aula. Olha lá. Então, nós fizemos a leitura do nosso gênero textual conto, certo? Você lembrou, então, recordou o que é um conto? Muito bem, que bom. Identificamos o assunto, certo, deste texto. Que assunto era? Temos que tomar cuidado, né, ao revelar os segredos, principalmente os segredos alheios, certo? Localizamos informações explícitas, aquelas de fácil identificação no texto, e também inferimos o sentido de uma palavra ou expressão utilizada ali dentro do nosso texto. Muito bem. Então, agradeço você que acompanhou a nossa aula, tá? Continue estudando, aproveite muito bem as aulas. Obrigado.